O milagre que mudou a vida de Francisco. Francisco era um homem de 42 anos, forte no corpo, mas quebrado por dentro. Trabalhava como pedreiro desde os 16, levantando paredes enquanto sua própria vida desmoronava. Há 5 anos, sua mãe, Dona Maria, havia sido diagnosticada com um tumor cerebral agressivo. Os médicos deram pouca esperança. Tratamento paliativo, Senhor Francisco. Prepare-se para o pior. Ele gastou tudo o que tinha em remédios, exames e viagens a hospitais distantes, mas a doença só avançava. A dor de cabeça de Dona Maria piorava a cada dia, e ela já não conseguia nem segurar um copo de água sem tremer. O pior veio quando seu irmão mais novo, José, que sempre prometeu ajudar, sumiu. Francisco descobriu que ele havia vendido a casa que a família herdara do pai e fugido para outro estado com o dinheiro. "Não quero mais saber de vocês", foi a última mensagem que deixou. Francisco se viu sozinho, com uma mãe à beira da morte e dívidas que não paravam de crescer. As noites eram de choro no quarto escuro, apertando contra o peito uma foto antiga da família unida. Foi numa tarde de sábado, quando já não sabia mais a quem recorrer, que uma vizinha, irmã Clara, bateu à sua porta. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Francisco só conhecia de longe, aquelas pessoas simples, que não usavam instrumentos nos cultos, nem faziam alarde de nada, mas que pareciam ter uma paz que ele nunca viu em lugar algum. "Irmão Francisco, eu sei que você está passando por um vale escuro. Mas Deus não esqueceu de você. Venha conosco hoje à noite." "Só venha", disse ela, com uma voz tão firme e tão doce que ele não soube recusar. A primeira vez que Francisco entrou na pequena sala de cultos da CCB, sentiu algo diferente. Não havia holofotes, nem palcos, nem música alta. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Francisco não conhecia as letras, mas as palavras o tocavam: "Em Cristo há poder, em Cristo há amor." Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam e contavam, com lágrimas nos olhos, como Deus os havia livrado de enfermidades, de vícios, de desespero. Um homem falou de um filho que quase morreu afogado e foi ressuscitado. Uma senhora contou como, depois de anos de infertilidade, Deus lhe deu um bebê. Francisco sentia o coração apertar. "Será que Deus também pode me ouvir?", pensou. Na oração final, o ancião pediu que quem tivesse um pedido urgente se ajoelhasse. Francisco hesitou, mas então caiu de joelhos. Não sabia orar direito, só balbuciou: "Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, salva minha mãe. Eu não aguento perdê-la assim." As lágrimas molhavam o chão de cimento. Irmãos ao seu lado colocaram as mãos em seus ombros e oraram com ele. Uma irmã, sem nem conhecê-lo, sussurrou: "Deus vai te surpreender, irmão." Nos dias seguintes, Francisco voltou. Não por obrigação, mas porque sentia uma estranha paz naquele lugar. Os irmãos o receberam sem julgamento, sem perguntas indiscretas. Um deles, irmão Antônio, dono de uma marcenaria, lhe ofereceu trabalho. "Você é bom de serviço, Francisco. Vamos consertar isso juntos", disse, apertando sua mão. Pela primeira vez em meses, Francisco sentiu que não estava sozinho. Mas a maior mudança veio quando ele levou Dona Maria ao culto. Ela, que mal conseguia andar, foi carregada por 2 irmãs até um banco na frente. O ancião orou por ela, impôs as mãos em sua cabeça e disse: "Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca nesta tua filha." Francisco fechou os olhos com força, pedindo a Deus que não o decepcionasse. Naquela noite, Dona Maria dormiu sem dor pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, ela acordou e pediu água. Francisco correu para pegar, esperando vê-la tremer como sempre. Mas não, ela segurou o copo com firmeza. Depois, levantou-se sozinha da cama. "Filho, eu estou me sentindo leve", disse, com os olhos brilhando. Francisco caiu de joelhos ao lado dela, chorando. "Mãe, é um milagre. É um milagre." Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que o tumor havia regredido de forma inexplicável.
Isso não é comum, Sr. Francisco. Não há como explicar, disse o neurocirurgião, perplexo. Mas Francisco sabia. Era Deus. Era a fé daqueles irmãos que oraram por ele. Era a mão do Senhor estendida sobre sua família. O batismo de Francisco nas águas foi um dia de alegria indescritível. Ele desceu à piscina batismal vestindo a túnica branca, símbolo de purificação, e emergiu como um homem novo. Dona Maria, agora recuperada, estava lá, sorrindo entre lágrimas. Depois da cerimônia, na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, Francisco sentiu que estava selando uma aliança com Deus. José, seu irmão, nunca voltou. Mas Francisco não guardou rancor. Se Deus perdoou meus pecados, quem sou eu para não perdoar? Disse a um irmão que lhe perguntou sobre o assunto. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está em bens, nem em família perfeita, mas na fé que sustenta quando tudo parece ruir. Hoje, Francisco é um cooperador ativo na CCB. Ajuda na limpeza da sala de cultos, visita os enfermos e, sempre que pode, dá seu testemunho. Eu era um homem sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele ouve o clamor dos que sofrem. Não importa quão escuro esteja o caminho, se você se ajoelhar e crer, Ele vai te levantar, costuma dizer, com a voz embargada. A lição que Francisco aprendeu é simples, mas profunda: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E na congregação cristã no Brasil, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que estendem a mão sem interesse, ele encontrou não só a cura para sua mãe, mas a salvação para sua alma. A vida de Francisco mudou tanto que até seus vizinhos notaram. Aquele homem amargurado, que antes mal olhava nos olhos das pessoas, agora sorria e cumprimentava a todos com um Deus te abençoe. Sua mãe, Dona Maria, que os médicos haviam desistido, não só voltou a andar como ganhou uma energia que surpreendia até os mais novos. Meu filho, eu sinto que Deus me deu uma segunda chance, ela dizia, enquanto ajudava a preparar o café da manhã para os irmãos que visitavam a casa. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto Francisco limpava os bancos da igreja, um jovem aproximou-se dele com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, eu não aguento mais. Minha filha está com uma doença rara, os médicos falam em meses de vida. Eu não sei mais onde buscar ajuda. Francisco largou o pano, colocou a mão no ombro do rapaz e olhou fundo em seus olhos. Eu já estive onde você está. Mas aqui, neste lugar, Deus faz o impossível. Vamos orar? E oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis, mas um clamor de pai, rasgado, verdadeiro. Dias depois, aquele jovem voltou correndo para a igreja. Os exames da menina haviam melhorado de forma inexplicável. Os médicos não tinham explicação, mas eles sabiam, era a mão de Deus agindo mais uma vez. A notícia se espalhou, e o que era um testemunho pessoal de Francisco virou esperança para muitos. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a chegar à CCB, atraídas não por promessas vazias, mas pela história real de um homem que foi levantado do pó. Alguns vinham com dores no corpo, outros com feridas na alma, mas todos encontravam ali um lugar onde a fé era simples, o amor era sincero e os milagres não eram lendas, mas realidades vividas. Francisco, que antes se sentia um nada, agora via que Deus usava até suas cicatrizes para abençoar outros. Sua mãe, que já tinha sido dada como morta, agora cantava os hinos com voz firme, como se cada nota fosse um agradecimento. Filho, a gente não entende os caminhos de Deus, mas quando a gente confia, Ele faz coisas que a gente nem sonha, ela dizia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a esperança, a história de Francisco se tornou um farol. Não porque ele fosse especial, mas porque ele se deixou ser usado por aquele que transforma cinzas em beleza. Na CCB, ele aprendeu que milagre não é só curar o corpo, mas renovar a alma, unir famílias e mostrar que, mesmo nos vales mais escuros, a luz de Deus nunca se apaga. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo, Francisco responde com a mesma simplicidade que aprendeu nos bancos da igreja: não fui eu. Foi Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer. E essa fé, tão pura quanto o pão partido na Santa Ceia, continua atraindo corações sedentos por um milagre que só o amor de Deus pode realizar. A vida de Francisco depois daquele dia não foi um mar de rosas, mas ele tinha algo que nunca teve antes, uma certeza inabalável de que não estava sozinho.
Os irmãos da igreja não o abandonaram depois do testemunho. Pelo contrário, eles se tornaram sua família de verdade. A irmã Marta, uma senhora de mãos calejadas e sorriso acolhedor, começou a levá-lo para casa depois dos cultos. Filho, você não vai mais comer sozinho, ela dizia, enquanto colocava um prato fumegante de feijoada na mesa. Era simples, mas era amor em forma de comida. Os filhos de Francisco, que antes mal olhavam para ele, começaram a notar a mudança. O mais velho, Pedro, certo dia apareceu na porta da igreja. Pai, a mãe disse que o senhor tá diferente. Que é mentira. Francisco não precisou falar muito. Basta o filho ver seus olhos brilhando e a Bíblia sempre na mão. Pouco tempo depois, Pedro aceitou ir a um culto. Não foi fácil, ele cruzava os braços, desconfiado, enquanto os louvores soavam. Mas quando o pastor falou sobre o perdão de Deus, algo dentro dele se quebrou. Naquela noite, ele chorou como uma criança nos braços do pai, e os dois se abraçaram pela primeira vez em anos. A esposa, Maria, foi a última a ceder. Ela ainda guardava as cicatrizes das palavras duras e das noites de solidão. Mas quando viu o marido de joelhos, orando por ela todos os dias no altar, algo nela começou a amolecer. Até que uma manhã, ela encontrou um bilhete na mesa da cozinha: Deus não desistiu de nós. Eu também não desisto. Te amo. Ao lado, uma flor colhida no jardim da igreja. Não era um buquê caro, mas era sincero. Naquele domingo, ela entrou na CCB pela primeira vez em décadas. Não chorou. Não sorriu. Só ouvia. Mas quando o pastor fez o apelo, ela levantou a mão, tremendo. Francisco, do outro lado do salão, sentiu o coração disparar. Era o início de uma nova história. Os milagres não pararam por aí. O trabalho que Francisco perdeu por causa da bebida foi restaurado de uma forma que só Deus poderia orquestrar. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, lhe ofereceu um emprego. Não é muito, mas é um começo, disse. Francisco aceitou com gratidão. No primeiro dia, enquanto limpava as ferramentas, ele olhou para as próprias mãos antes trêmulas, agora firmes, andou até o banheiro e jogou fora o último maço de cigarros que escondia no bolso. Acabou, murmurou. E dessa vez, era para valer. Os vizinhos começaram a notar. Aquele homem que antes xingava a noite toda agora saía cedo, voltava com a Bíblia debaixo do braço e cumprimentava a todos com um sorriso. Alguns cochichavam: deve ser fase. Outros, mais céticos, torciam o nariz. Mas tinha aqueles que, em segredo, desejavam ter a mesma paz. Foi assim que seu Antônio, o dono da padaria, certo dia puxou Francisco pelo braço: Moço, você acha que esse Deus seu ainda tem paciência para um velho como eu? Francisco não hesitou: se teve para mim, tem para você. Vamos hoje à noite? E assim, a fé de Francisco foi se multiplicando como os pães na Bíblia. Não porque ele fosse um grande pregador, mas porque sua vida tinha se tornado uma pregação viva. Ele não falava de teoria, falava do Deus que o tirou do lixo, literalmente. Que o fez olhar no espelho e enxergar um filho amado, não um fracassado. Que devolveu sua família, seu trabalho, sua dignidade. Hoje, anos depois, Francisco está no altar da CCB, não mais como um homem quebrado, mas como um obreiro. Ele ajuda outros que chegam como ele chegou, perdidos, com cheiro de cerveja e desesperança nos olhos. Sempre repete a mesma coisa: Deus não olha para você e vê o que você fez. Ele olha e vê o que você pode ser. E quando algum deles duvida, ele conta a sua história. Não com orgulho, mas com lágrimas nos olhos, porque sabe que aquele milagre não foi para ele guardar, foi para ele compartilhar. Porque na Universal, Francisco aprendeu que milagre não é só a cura que vem de repente. Às vezes, é a força para levantar todo dia. É a mão que segura a sua quando você pensa que vai cair. É a voz do pastor dizendo: Deus não acabou com você ainda. E é a certeza de que, não importa quão fundo você tenha caído, o braço do Senhor é longo o suficiente para te puxar para cima. Hoje, quando Francisco passa pela rua onde antes mendigava, ele para, fecha os olhos e agradece. Não pelo que tem, mas por quem se tornou. Porque o maior milagre não foi sair das drogas ou reconquistar a família, foi descobrir que, o tempo todo, Deus estava ali, esperando ele apenas estender a mão. E essa mão, agora, ele não solta mais.
Francisco nunca imaginou que aquele mesmo homem que um dia tremia debaixo de um cobertor sujo, com o corpo pedindo mais uma dose, iria um dia estar de pé diante de dezenas de pessoas, contando como Deus o resgatou. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa noite de quinta-feira, na Universal da sua cidade. O pastor o chamou ao púlpito não porque ele fosse alguém importante, mas porque sua história era a prova viva de que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Ele começou a falar, e as palavras saíam trêmulas, não por medo, mas pela emoção de lembrar de onde Deus o tirou. Eu já dormi em cima de papelão, já roubei para sustentar meu vício, já olhei no espelho e não reconheci o monstro que eu tinha me tornado, confessou, enquanto algumas pessoas na plateia enxugavam lágrimas. Mas Deus não me viu como monstro. Ele me viu como filho. E foi aí que muitas mãos se levantaram no templo, porque naquela noite não era só a história de Francisco que estava sendo contada, era a história de um Deus que não desiste de ninguém. Depois do culto, uma mulher se aproximou dele com os olhos cheios d'água. Meu filho está nas drogas, igual o senhor estava, ela disse, segurando com força um papel com o endereço de uma clínica. O senhor acha que ainda tem jeito? Francisco não hesitou. Pegou as mãos dela, que tremiam tanto quanto as suas já tremiam um dia, e olhou nos seus olhos. Se Deus fez por mim, Ele faz por ele também. Mas você tem que trazer ele para Jesus. Não é força de vontade que salva, é a fé. E ali mesmo, entre abraços e orações, Francisco sentiu que sua vida não era mais só dele. Agora, ela pertencia também àqueles que ainda estavam perdidos, como ele já esteve. Os dias foram passando, e o que antes era um depoimento se tornou um ministério. Francisco começou a visitar as ruas que conhecia tão bem, não mais como um viciado, mas como um homem com uma missão. Levava café, pão e, acima de tudo, a palavra de que havia esperança. Muitos riam dele no começo. Você? Pregando? O cara que já roubou até a gente? Mas ele não desistia. Porque sabia que, por trás daqueles olhares desconfiados, tinha almas que, como ele, só precisavam de alguém que dissesse: Deus te ama do jeito que você está, mas não te deixará do jeito que você está. E os milagres começaram a acontecer. Primeiro foi o Jailson, um rapaz que mendigava perto da rodoviária. Francisco o viu caído no chão, tremendo de abstinência, e se ajoelhou ao lado dele. Deus está aqui, irmão. Ele não te abandonou. Jailson cuspiu no chão, xingou, mas Francisco não se moveu. Ficou ali, orando, até que o rapaz, exausto, deixou que ele o levasse para a igreja. Hoje, Jailson é um obreiro, e toda vez que abraça Francisco, sussurra: valeu a pena você não ter desistido de mim. Depois veio a Dona Maria, uma senhora que vendia balas no sinal e vivia amargurada depois que o filho foi preso por tráfico. Francisco parava todo dia no sinal dela, não para comprar balas, mas para ouvir sua dor. Até que um dia, ele a convidou: vem comigo na Universal, mãe. Deus pode mudar a história do seu filho. Ela foi. E não só encontrou consolo, como viu, meses depois, seu filho ser solto e se render a Jesus na mesma igreja onde ela havia chorado tanto. A transformação de Francisco não parou nele. Virou uma corrente. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não quer só salvar, Ele quer multiplicar. E assim, o ex-mendigo que quase morreu nas ruas se tornou um pescador de almas, puxando da lama quem o mundo já tinha jogado fora. Hoje, quando Francisco entra na Universal, não é mais como um homem quebrado buscando um milagre. É como um homem cheio do Espírito Santo, sabendo que cada passo seu ali dentro é uma resposta à oração de alguém que ainda está do lado de fora, com medo de acreditar. Ele olha para o altar, lembra da primeira vez que se ajoelhou ali, chorando e pedindo uma chance, e sorri. Porque agora ele sabe, o milagre não foi só ele ter saído das drogas. O milagre foi Deus ter usado justamente ele, um homem sem estudo, sem dinheiro, sem nada para mostrar ao mundo que a graça não escolhe os perfeitos. Ela transforma os quebrados. E toda vez que um novo irmão chega na igreja, com os olhos baixos e a alma ferida, Francisco se aproxima, coloca a mão no ombro dele e diz, com a voz grossa de emoção: eu já estive onde você está. Mas se Deus me tirou de lá, Ele vai te tirar também. Só estende a mão. Porque no fundo, ele sabe que essa mão estendida não é só dele. É a mesma mão que um dia alguém estendeu para ele, quando tudo parecia perdido. E é assim, de mão em mão, de vida em vida, que os milagres da Universal continuam acontecendo. Não por acaso,
mas porque Deus escolheu aquele lugar para ser um farol para quem ainda está no escuro. E Francisco? Ele é só mais uma prova de que, quando Deus escreve uma história, o final sempre é melhor do que a gente poderia imaginar. O milagre completo. Anos depois, aquele mesmo irmão que chegou com os olhos baixos agora está de pé no púlpito, compartilhando seu testemunho. As mãos que antes tremiam de vergonha agora seguram o microfone, e a voz, antes quebrada pelo choro, ecoa firme: eu era um homem morto. Mas aqui, entre essas paredes, Deus me deu uma segunda chance. A plateia aplaudia, mas o silêncio que se seguiu foi mais poderoso daquele tipo de quietude que só existe quando almas reconhecem que estão diante do sagrado. Francisco, agora um obreiro, sorria no fundo do salão. Lembrava-se do dia em que ele foi aquele homem no altar, contando como as drogas e a solidão o tinham levado à beira do abismo. Lembrava-se da mão que o puxou para cima, da voz que sussurrou: Deus não terminou contigo ainda. E agora, via o ciclo se repetir não como coincidência, mas como propósito. A reflexão que fica. A vida quebra todo mundo. Uns se despedaçam em silêncios eternos, outros, como Francisco e aquele irmão, descobrem que as rachaduras são justamente por onde a luz entra. Deus não precisa de heróis intocáveis, Ele quer vasos disponíveis. E quando um quebrado se entrega, Ele faz luz traçar um vitral, cada fragmento conta uma história, e juntos, eles formam algo que ilumina até os cantos mais escuros. A lição que não se apaga. O milagre não está só em sair do buraco, mas em voltar para estender a corda. Porque a fé que não se multiplica, morre. E a graça que não se compartilha, não é graça, é apenas um privilégio egoísta. A Universal não era um prédio, era um hospital de almas, onde os curados se tornavam médicos e os libertos, libertadores. Naquela noite, enquanto as últimas notas do hino se dissipavam, Francisco fechou os olhos e agradeceu. Não pelo que ele havia feito, mas pelo que Deus fizera através dele. Porque no fim, a maior prova de um milagre não é a mudança em si, é a capacidade de acreditar que, se Deus fez por um, pode fazer por todos. E assim, a história continua. Não com finais, mas com novos começos. Não com perfeitos, mas com redimidos. E a mão que um dia o salvou. Agora era a sua vez de estendê-la.